Prezados leitores, é com imensa alegria que compartilho com vocês a leitura do trecho bíblico de hoje. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal para receberem mais reflexões e conteúdos inspiradores como este. Primeira leitura, SB, capítulo 12 e 13, versículo do 16 ao 19. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório, Ciele 85, 86, 56.9, 10.15, 16 AB, R5A. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Segunda leitura. RM, capítulo 8, versículo 26, 27. Leitura da Carta de São Paulo. aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho, Mateus capítulo 13, versículo do 24 ao 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo plus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos,
E eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos, o texto de hoje nos traz palavras inspiradoras de Jesus sobre o reino dos céus. Ele nos conta 3 parábolas para nos ensinar valiosas lições. A primeira parábola fala sobre a semente do trigo e do joio. Jesus nos mostra que, no mundo, conviveremos com pessoas boas e outras nem tanto. Porém, ele nos encoraja a não julgar e esperar o tempo certo para separar o que é bom do que é mal. Na colheita, os justos brilharão como o sol. A segunda parábola compara o reino dos céus a uma pequena semente de mostarda que se torna uma grande árvore. Assim é a fé. Mesmo que pequena, pode crescer e fazer grandes coisas. Na terceira parábola, Jesus compara o reino dos céus ao fermento que faz a massa crescer. Ele nos mostra como o bem pode se espalhar, transformando vidas e corações. Portanto, não importa quão pequeno ou insignificante possamos nos sentir, lembremos que o reino dos céus cresce através de nossas ações e fé. Sejamos pacientes, confiantes e perseverantes. O Filho do Homem nos guiará e no fim dos tempos os justos brilharão com a luz do Pai. Escutemos suas palavras e vivamos com amor, pois essa é a chave para o reino dos céus. Queridos irmãos, no dia de hoje fiquemos na paz do Senhor e que Deus nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.